Imagine que você está lutando pela sua vida no hospital. O seu coração para de bater, os médicos tentam reanimá-lo, dão choques, tentam fazer massagem cardíaca, mas tudo é em vão. O seu coração para de bater. O sangue deixa de ser bombeado para seu corpo, inclusive para seu cérebro. Em alguns segundos você fica inconsciente. Todas as percepções do lado de fora são cortadas. Você não tem mais nenhuma ligação com a realidade. Então, você morreu completamente? Não por alguns minutos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no canal Histórias de Músicas hoje. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Fernando Coelho. Se você gostar do conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, curta, compartilhe. Eu sempre gostei muito dos assuntos ligados à neurociência, a questão da psiquiatria, da psicologia. Inclusive eu tenho uma pós-graduação em psicanálise. Esses mistérios da mente humana sempre me fascinaram. E eu li algumas coisas sobre experiências de quase morte, quando as pessoas teoricamente morreram, mas conseguem ser ressuscitadas. E elas relatam experiências extrasensoriais. Algumas se veem no quarto, com os médicos em cima dela tentando reanimá-la. Já outros relembram de momentos felizes da vida, falam que a vida passou sobre seus olhos em 10 minutos. Enfim, né, cada um tem uma experiência de quase morte quando volta, né, à vida, quando consegue ser revertido a parada cardíaca, e muitas vezes as pessoas vêm contando o que viram. Alguns falam que existe um túnel branco que leva até, sei lá, o céu ou ao mundo espiritual, não se sabe. Mas como que a ciência explica isso? Não se sabia qual era a explicação. Muita gente alega as questões espirituais. E tudo bem para quem acredita, né? Tudo bem para quem segue as doutrinas espirituais, né? As religiões, sem problema nenhum. Mas a neurociência já explica o que pode estar acontecendo nesses minutos em que a pessoa fica morta, mas volta à vida. E, inclusive, para as pessoas que partem definitivamente, também esse fenômeno pode ser explicado. Alguns pesquisadores ligaram eletrodos, né, de eletroencefalograma no cérebro de pessoas que estavam já próximas da morte. O coração para, o oxigênio deixa de ser mandado para o cérebro, a pessoa fica inconsciente, mas existe atividade elétrica no cérebro entre 3 a 10 minutos. E essa atividade elétrica ela demonstra uma hiperatividade em áreas e em frequências gama que estão muito ligadas às memórias, à alta cognição, ou seja, as ondas gama são as que nos dão ideias, que nos fazem rever o passado, que nos fazem planejar alguma coisa. Então, essas ondas elas entram em hiperatividade logo após a morte. E nesse intervalo de 3 a 10 minutos, elas cessam definitivamente e a pessoa clinicamente, né, já está morta, mas as ondas cerebrais elas cessam. E aí a pessoa realmente morreu. O que os cientistas falam é que nas experiências de quase morte, as pessoas estão nesse estágio, mas a morte é revertida por ali manobras médicas, etc. E as pessoas voltam falando o que presenciaram. Talvez esse intervalo entre a morte definitiva e uma possibilidade de ressuscitação demonstre como que essas ondas gama atuam nesse momento crítico da vida. Mas de alguma forma, quando o corpo detecta que o coração parou e o oxigênio parou também de chegar ao cérebro, ele começa a trazer para o indivíduo uma reflexão sobre a sua vida. Nesse intervalo pequeno de tempo, a vida da pessoa passa pelos seus olhos. Por isso que as pessoas dizem, parece que minha vida inteira passou ali em minutos. Funciona como se essas memórias elas atingissem ali uma velocidade excepcional e ali toda a sua vida começa a ser revelada para você. Como uma recapitulação da sua vida toda. Tudo que você fez. Todas as memórias boas. Né? Desde quando você era criança, que você viu o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, até seu aniversário, os colegas de escola, os esportes, a primeira namorada, o casamento, né, tudo de bom que se viveu, o nascimento do filho, passasse pelos seus olhos. É tão poético e filosófico, inclusive, tudo isso. Será que realmente isso acontece? As pessoas que passam por experiências de quase morte relatam isso. Então é possível que sim, quem morre definitivamente também tem o resgate dessas memórias.
né, de tudo que fazia bem para a pessoa, de tudo que ela gostava. Muitas pessoas relatam que a sensação realmente é de paz nesses últimos momentos. Então, eu acho que o corpo ele prepara o indivíduo, né, para que ele tenha uma passagem tranquila, para que ele não tenha medo. O corpo sabe que não tem volta e libera ali todas as substâncias, e o cérebro ele consegue, né, resgatar todos esses bons momentos para que a pessoa tenha uma tranquilidade. Né, eu não consigo explicar, né, de forma biológica, né, fisiológica, como isso acontece, e se realmente é isso. Mas do ponto de vista dos relatos, das experiências de quase morte, as pessoas falam sobre isso. Eles falam sobre sentir paz, sobre rever tudo de bom que aconteceu na vida. E também outras coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas lembram de entes queridos que já partiram e que aparecem nesses momentos. Tudo isso está ligado à memória e essas áreas do cérebro que realmente são ativadas. E os pesquisadores confirmaram essas questões. Então, será que realmente a gente passa por esse período na morte definitiva também? Não tenho curiosidade para saber, mas é um assunto fascinante. O cérebro humano é uma máquina perfeita, com certeza ele tem ali os recursos de última hora para conseguir com que o sujeito consiga ter, né, esse momento de paz, nesse finalzinho ali da vida, nos últimos minutos. E depois, quando encerra a atividade, acabou de vez. Não sabemos o que vem depois, mas talvez já estejamos cientes do que acontece nesse intervalo. A recapitulação da vida. Então, e o que você acha do assunto? Tem muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso. Recomendo que vocês procurem, né, com uma visão muito mais científica, uma visão muito mais ligada à questão clínica e também tem visões ligadas à questão espiritual. Então procurem por esse assunto que é muito interessante, muito legal. Né? Você pode pesquisar por experiências de quase morte ou o que acontece no cérebro entre 3 a 10 minutos após a morte. Hiperatividade de ondas gama. Você pode procurar dessa forma. Com certeza você vai ter um conteúdo muito interessante para passar ali alguns momentos vendo, porque esse assunto para nós que somos nostálgicos e que nosso canal é ligado à memória, talvez tenha essa correlação, né? Então não está tão distante assim dos assuntos que nós falamos, eu só queria compartilhar com vocês um pouco desse assunto que eu tive contato aqui na internet. Agradeço para quem assistiu o vídeo e deixe um comentário ali, vamos trocar ideias, eu gosto de conversar com vocês. O que vocês acham disso? Né? Vocês acham que realmente esses últimos minutos são uma passagem para o além? Ou é apenas uma forma do corpo humano amenizar o fim da vida? Vamos lá conversar sobre isso e espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau.